Já faz mais ou menos umas 2 semanas que a Mino mandou para mim um PDF do próximo lançamento deles, que é o Cannabis. Esse quadrinho ele tá em pré-venda, certo? Se tu não tá sabendo, acho que até o dia 27 e tem brinde e frete grátis no site dos caras. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Só que eu não queria comentar o quadrinho sem me posicionar, sabe? Porque eu acho que ia ficar meio sem graça. Ah, vamos fazer um review da HQ e era isso. Não. Eu não tinha uma opinião formada exatamente sobre a legalização da maconha, e aí durante esse vídeo a ideia é primeiro comentar o quadrinho e depois falar da minha opinião. Eu imagino que a área aqui dos comentários desse vídeo vai ser tipo uma guerra, mas eu acredito na inteligência de todo mundo aqui e na compreensão. Enfim, vamos lá. Esse é um quadrinho do Box Brown, ele saiu em 2019 lá fora, ele é bem recente, e a Mino vai trazer, enfim, né, nesse mesmo ano. Ele é em preto e branco, tem umas 250 e poucas páginas, e ele trata justamente sobre a história da ilegalização da maconha nos Estados Unidos. Eu já tinha lido um quadrinho do Box Brown há alguns anos, que é o André the Giant. Eu lembro que na época ele, acho que foi 2015, 2014, ele ficou em várias listas de melhores do ano. Aí eu peguei pra ler. Esse cara, ele é um cartunista underground norte-americano e ele tem umas ideias, assim, de contar umas histórias que eu acho que ninguém ia contar nunca, assim. Aqui ele conta a história de um gigante, um cara, tipo, enorme, uma lenda nos Estados Unidos, da luta livre. É bem interessante, assim. Ele também tem um quadrinho de 2016 chamado Tetris, onde ele conta a história do jogo, justamente o Tetris, e é um cara que ele é conhecido por fazer uma pesquisa, assim, absurda sobre os assuntos que ele quer tratar, assim. Ele tem um traço bem simples, assim, não é algo mega rebuscado nem nada, mas o destaque é justamente como ele traz informação, assim. E sobre o cannabis, não tem muito o que resenhar. É isso, sabe? É um quadrinho que vai te contar toda a história da maconha, sabe? Desde a origem até como ela foi parar no México, do México ela foi parar nos Estados Unidos e de como ela é importante dentro da relação entre os Estados Unidos com os imigrantes, assim, sobre como a maconha foi um fator determinante. Tu vai entender toda a concepção da maconha que os norte-americanos têm. E é bem curioso porque o Brasil, ele basicamente copiou o modelo norte-americano para combater a maconha. Então, basicamente o Box Brown vai te mostrar como esse modelo foi concebido lá fora. Aqui ele vai pegar vários argumentos assim sobre a maconha e desmistificar. Ele também vai te ensinar muita coisa, sabe? Tu vai descobrir a origem do termo weed, do termo marihuana para se referir à maconha. Cara, e tem umas partes assim que tu não acredita. Assim, tem umas histórias mirabolantes que surgiram lá nos anos, sei lá, nos anos 50, 70 sobre a maconha, que são as mais bizarras possíveis. E tu entende também quanto de interesse tinha por trás da criminalização da maconha, sabe? De tornar a maconha algo horrível e que ninguém pode mexer. E o mais legal de tudo é que lendo essa HQ, tu percebe o quanto a maconha faz parte da história da humanidade. Sim, por mais incrível que possa parecer, tu vê o quanto ela foi influente, assim, em muita coisa que aconteceu em vários países. Sério, não tem como a Mino ter dado uma bola mais dentro do que essa. Porque pensa que esse quadrinho, ele vai ser pautado, ele vai ser discutido, tipo, daqui a semanas, quando esse quadrinho sair, todo mundo vai estar falando de cannabis. Se tu não sabe, no Brasil como é que funciona atualmente? A maconha, o porte dela, ele é criminalizado. Se tu é pego com maconha, tu tem que, sei lá, tu ganha uma advertência, tu presta serviços comunitários. E, na verdade, essa criminalização do porte até estava para ser discutido esse mês pelo STF e eles transferiram para novembro. Então lá em novembro que a gente vai ter uma noção. Só como a gente está com um governo mais conservador, provavelmente não vai acontecer. Mas enfim, desde 2014 no Brasil, o uso de maconha é permitido para fins medicinais e no mundo a gente tem Canadá e Uruguai, que recentemente são, mais ou menos recentemente, né? Esses países, eles liberaram a maconha. Nos Estados Unidos, alguns estados já tiveram essa liberação, mas a ONU desaprova. Para a ONU, os males para a saúde da maconha são muito grandes, então ela só pode ser usada para fins medicinais e para fins científicos. Então, tipo, nada de maconha. Na verdade, assim, eu acho que o principal argumento para não legalização da maconha é justamente a questão, por exemplo, do uso de maconha com os jovens. Se tu não sabe, na adolescência, o uso da maconha pode ser muito prejudicial pro teu futuro, sabe? Tipo, tu tá em desenvolvimento, é um momento que tu não pode, enfim, destruir o teu cérebro, então a maconha é prejudicial nessa etapa. Mas, minha opinião, assim, eu sou professor, certo, de escola pública, então eu, tipo, já teve casos de tráfico na minha escola e coisas assim, então a gente teve muito trabalho para combater isso por lá. O fato dela não ser legalizada hoje no Brasil é um problema porque
o acesso dela existe, sabe? Tipo, cara, se tu quer conseguir maconha, tu vai conseguir. Não é o fato dela estar legalizada ou não que vai gerar alguma coisa. Na verdade, o fato dela não estar sendo legalizada hoje é muito mais problemático do que bom. O ponto principal é, não tá dando certo do jeito que tá, sabe? É claro isso, não tá funcionando, sabe? Tipo, na verdade só tá prejudicando o usuário. Como eu comentei no começo do vídeo, nós aqui no Brasil, nós copiamos o modelo norte-americano. E lá nos Estados Unidos mesmo os caras já estão mudando, sabe? Tipo, tem vários estados que legalizaram inclusive a maconha. Então a gente tá mega atrasado nesse ponto. E, certo, tu pode aí do outro lado falar tipo, ah, maconha errada, esses drogados que querem sair pela rua usando droga, nossa, temos que proteger as famílias. Cara, a gente pode continuar com esse discurso, mas não tá funcionando, sabe? Tipo, o tráfico tá aí. O tráfico já quase entrou na minha escola diversas vezes e é um problema, sabe? E a gente tem que impedir o tráfico, principalmente. Tem vários argumentos que eu estava acostumado que quando eu fui pesquisar eu vi que não eram bem assim. Tipo esse esquema de, é uma porta de entrada para outras drogas. Isso não é verdade. O ponto principal, na verdade, seria o malefício da maconha para a saúde. No Canadá, principalmente para os jovens, né? Mas no Canadá, por exemplo, eles têm leis muito rígidas. Eles legalizaram a maconha no ano passado. E aí as leis são muito fortes, tipo, se tu for pego dirigindo e fumou maconha, cara, tu vai pagar uma multa de sei lá quanto e tu pode até ser preso. Se tu der maconha para um menor, tu também pode ser preso e a multa é lá em cima. Então eu acho muito mais fácil a gente primeiro legalizar para acabar com o tráfico, que é o maior problema, e depois trabalhar isso com a sociedade, porque tipo, cara, a maconha já tá por aí, não tem muito o que fazer. Enfim, pelo menos essa é a minha opinião. E eu recomendo que tu dê uma lida no cannabis, principalmente porque como modelo brasileiro para combater o tráfico é inspirado no norte-americano, né? A política brasileira é inspirada na norte-americana, tu vai entender por que a norte-americana é tão bizarra assim, justamente lendo o cannabis. Gente, só para constar, a ideia desse vídeo não é ser um manual ultra definitivo, revisado e ampliado sobre a legalização da maconha. É a minha visão dentro do que eu pesquisei sobre o assunto, assim. Mas tu tá livre aí, tá? Dá tua opinião, comenta, pode me contrariar, tá? Não tem problema. E é isso, tá? Mas eu não sou um estudioso do assunto e dessa pauta. Tá, mas é a minha opinião aí como pessoa normal que, tipo, acho que muita gente dá opinião, né, sobre esse assunto. É isso. Espero que esse programinha tenha sido legal. Eu acho que é bem diferente, assim, do padrão do canal. Ultimamente eu tenho tentado trazer os temas e buscar uma discussão junto com eles para não ser só um comentário comum sobre determinado quadrinho. O link da pré-venda da Mino e da Amazon estão aqui embaixo, certo? Mas o da Mino tem um brinde especial que eu realmente não sei o que é. E como eu falei, eu tô muito preocupado. Espero que não feche a editora aí, né, no futuro, sei lá. Mas é isso. Respeito pelas pessoas aqui embaixo, tá? Não saiam se xingando e se matando. Essa é a minha opinião, tá? Do que eu pesquisei, eu acredito que legalizar é a melhor forma possível. Mesmo que tu queira trabalhar a droga para ela não existir mais, o caminho mais fácil é legalizando e não alimentando o tráfico, que eu acho muito pior, assim, do que qualquer possibilidade de futuro com maconha legalizada. É isso, tá? Dá uma lida nesse gibizinho que eu acho que todo mundo vai estar falando dele nas próximas semanas, beleza? Tchau!